Fala pessoal, beleza? Como vocês estão? Tudo certo? Galera, no vídeo de hoje falaremos um pouquinho mais sobre ondulatória. Mas antes, caso você não seja inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe seu like e ative sim as notificações. Uma outra coisa, temos um Instagram, o nome é @canal_exatas. Por lá nós postamos as principais notícias aqui do nosso projeto. Gente, no conteúdo de hoje de ondulatória, eu não vou falar sobre todos os assuntos que envolvem esse assunto. Então, esses assuntos que envolvem esse assunto. Eu não falo sobre tudo que envolve a ondulatória. Vão ter alguns fenômenos que eu vou explicar em outros vídeos, como por exemplo, refração, difração, até mesmo parâmetros do som que eu quero abordar com vocês. Outros assuntos como esse, até mesmo velocidade de propagação em cordas, vão ser abordados em outros vídeos aqui no canal. Nesse de agora, a gente vai abordar o principal de ondulatória, como se fosse o feijão com arroz, e depois o purê e aqueles termos que são mais acessórios. Isso aqui é o que vai cair em toda e qualquer prova quando falar de ondulatório. O resto é algo um pouco mais aprofundado, tá bom? Então eu recomendo que você veja esse vídeo e os próximos que vão sair aqui no canal. Então, para começar, eu gostaria de fazer uma pergunta. O que é uma onda? Quando eu te pergunto isso, talvez venham algumas boas lembranças da sua infância, de quando você ia à praia, ficava pegando aqueles caldos na onda, né? Cara, uma vez eu peguei um caldo que eu achei que eu ia morrer. Foi tenso. Eu tenho um pouco de trauma de onda, mas não a onda na física. Na física, essa onda ela é um pouco diferente. E a gente vê hoje como é que ela funciona. Pessoal, para explicar o que é uma onda, eu quero falar através de um exemplo. Vamos supor que aqui eu tenho uma superfície d'água e aqui eu tenho uma gotinha. Essa gotinha eu coloco ela a uma certa altura. Se ela está a uma certa altura, eu quero que você se lembre que ela vai ter uma energia potencial gravitacional. Lembra aquilo que a gente falou em alguns vídeos aqui no canal? Caso você não se lembre, dê uma olhadinha aqui na descrição. Eu vou colocar aqui um vídeo que a gente já falou sobre isso. Então a gotinha está a uma certa altura. Ela então tem energia potencial gravitacional. Se eu pegar essa gotinha e eu soltar ela, ela vai acabar caindo com velocidade. Quando ela cai com velocidade, ela vai ter, portanto, uma energia cinética. Então a energia potencial gravitacional se transformou em energia cinética. Agora, Lavoisier uma vez disse que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E o que vai acontecer então quando essa gotinha cair bem aqui na superfície d'água? Bom, para esquematizar isso, eu desenhei aqui do lado como se fosse uma visão de lado dessa piscininha que a gente criou. Quando a gotinha ela veio aqui em cima e ela foi caindo, 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 e ela meio que chocou com a superfície d'água, ela vai acabar fazendo uma perturbação nessa água. E quando ela faz essa perturbação, perceba que vão ser formadas umas pequenas oscilações. Gente, essas pequenas oscilações, elas são nada mais nada menos do que essa energia que era antes da gotinha. Energia cinética se transformou agora nessas pequenas ondas. Gente, o conceito de onda na física não é o mesmo da onda na praia. O conceito de onda na física é o seguinte, é uma perturbação que oscila. Repara que isso aqui vai para cima e para baixo, para cima e para baixo. Essa perturbação que a gotinha fez, ela vai para cima, para baixo, para cima e para baixo. E uma outra coisa, isso aqui, gente, é basicamente um transporte de energia. Concorda comigo? Aqui em cima tinha a gotinha, ela caiu, a energia que tinha dentro dela, a energia cinética, acabou sendo transformada nessas pequenas perturbações oscilantes, que transportam, então, energia. Gente, esse é o conceito de onda. Uma perturbação oscilante que se propaga, não carrega matéria, somente energia. Então, se eu pegasse um exemplo, pegando algumas gotinhas e colocando como se fosse um patinho, aqui um patinho, o patinho não ia se mover, porque uma onda ela não carrega matéria. Uma onda ela carrega somente energia, tá certo? Esse é o conceito de onda. Mas vamos ver outros exemplos como é que funciona no nosso cotidiano? Você já foram alguma vez ao CrossFit? Você já viram alguma vez algum crossfiteiro? Bem provavelmente você viu eles pegando aquelas cordas pesadas, fazendo aquele movimento para cima, para baixo, para cima, para baixo. E, gente, a gente consegue ver algumas ondas. Repara, minha mão, quando movimenta a corda, faz movimento para cima, para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. E quando isso acontece, concordo que eu tenho uma energia cinética na minha mão, essa energia cinética eu estou meio que jogando na corda. E quando eu jogo na corda, eu meio que vou fazendo algumas perturbações. Perturbações que vão para cima, para baixo, para cima e para baixo. Ou seja, perturbações que se oscilam. Essas perturbações foram causadas pelo quê? Pela energia cinética. Elas são basicamente o transporte de energia. Então, pessoal, eu quero que vocês pensem o seguinte. Uma onda é basicamente uma perturbação oscilante.
Uma perturbação oscilante que é basicamente o transporte de energia. Tá certo? Esse é o conceito de onda. E no cotidiano você consegue ver vários exemplos de onda. Você consegue ver, por exemplo, a luz. A luz, gente, é basicamente energia, o transporte de energia. A gente não consegue ver, mas se a gente conseguisse, vocês veriam que a luz é como se fosse uma perturbação oscilante, que ela vai transportando energia, energia, energia. Agora, também tem outros exemplos, como ondas de rádio, sabe, seu celular, Bluetooth e tudo mais, até mesmo Wi-Fi, tudo isso funciona com essas ondas. Então, quando você pega o seu celular, ele está emitindo um monte de ondas, recebendo ondas. Ou ainda, micro-ondas. Quando você esquenta a sua comida, você emite várias ondas de micro-ondas. Essas ondas vão acabar esquentando o seu alimento. E até mesmo o som. Eu acho até um pouco engraçado pensar que o som é uma onda. Mas, gente, faz o total sentido. Vamos falar um pouco sobre o som, então. Quando eu falo, meio que eu falo com energia. Você concorda comigo? Olha que poético, né? Você fala com energia. Tenta botar a mão na sua garganta. Você vai perceber que ela vai fazer uma certa vibração. Essa vibração na sua garganta vai acabar agitando, vai acabar dando um pouco de energia às moléculas que estão próximas à sua garganta. Depois, aqui na sua boca, depois essas moléculas elas vão acabar se agitando até agitarem as que estão próximas a ela, que vão se agitando, que agitam as que estão próximas a ela, que vão se agitando, se agitam as que estão próximas a ela, 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 até chegar nos seus ouvidos. Quando chega no seu ouvido, essas moléculas elas fazem uma vibração e você escuta essa vibração. O seu cérebro recebe essa vibração através do seu tímpano e ele consegue interpretar a informação. E aí você consegue escutar. Então, pessoal, o que aconteceu? O som ele é basicamente o transporte de energia. Ó, bota a mão na frente da sua boca. Você vai perceber que quando você fala, parece que o ar está sendo meio que empurrado para frente. Faz aí. Então perceba, se eu estou conseguindo empurrar alguma coisa para frente, se eu estou conseguindo fazer com que o ar tenha energia cinética, significa dizer que quando eu falo, eu vou falar com energia. Energia que vai agitar as moléculas que estão próximas da minha boca, que agitam as próximas, que agitam as próximas, que agitam as próximas, até chegarem no seu tímpano que vibra e depois seu cérebro consegue interpretar essa informação. É basicamente assim que funciona o som, gente. O som, ele é basicamente um transporte de energia. E se você conseguisse ver o som, você veria que ele também é uma perturbação oscilante. Ou seja, o som também é uma onda. Mas, gente, o som é muito diferente da luz, que é muito diferente das ondas de rádio, que é muito diferente das micro-ondas, que é muito diferente de uma gotinha cair numa superfície d'água, ou até mesmo do movimento de uma corda. Então, quando a gente fala de ondas, a gente vai classificá-las. Os físicos fizeram esse trabalho para a gente para facilitar o estudo da ondulatória. Podemos classificar uma onda seguindo 3 critérios. O primeiro deles é com relação à natureza, o segundo com relação à direção de vibração e o terceiro é com relação à direção de propagação. Primeiro, com relação à natureza. Uma onda pode ser classificada quanto à natureza em mecânica e eletromagnética. O que significa isso? A onda mecânica é aquela que precisa de um meio material para que ela possa se propagar. Então, para pensar comigo. Se eu estou falando com você, lembra que eu falei que agita partículas que estão próximas da minha boca, que agitam partículas, e são as partículas que transportam essa energia? Então, se não tivesse essas partículas de ar, não teria esse transporte de energia. Se não teria esse transporte de energia, portanto, não teria som. O som, ele precisa de um meio material para que ele possa se propagar. Então, gente, se você for gritar no espaço, não vai ter partícula de ar para que vibre, para que consiga transportar essa energia. Muito pelo contrário, você vai gritar e ninguém vai escutar. Ou seja, Star Wars é uma baita mentira. Quando você vê R2-D2 gritando, quando você vê aqueles efeitos especiais da galera atirando, gente, no espaço não tem som. Porque o som é uma onda mecânica e precisa de energia, precisa de meio material para que possa se propagar. Tá certo? Agora, a luz não precisa de meio material para se propagar. Pensa aqui comigo. A luz, gente, ela vai lá do Sol, ela passa durante todo aquele vácuo que tem entre o Sol e a Terra. Quando ela chega na Terra, ela entra na atmosfera terrestre, que tem ar, até chegar na gente. Então, pessoal, a luz ela não precisa de meio material para conseguir se propagar. A luz ela consegue propagar, inclusive, onde não tem meio material, que é o vácuo do espaço.
Então a onda, a luz, ela é um exemplo de onda eletromagnética. Tá certo? Vamos falar só de um outro exemplo de onda mecânica? Tenho dois, que eu já falei. Um deles, a gotinha d'água. Perceba, gente, para que tenha essas perturbações, eu tenho que ter a superfície da água. Se eu não tiver essa superfície da água, boy, eu não vou ter perturbação, eu não vou ter onda. Ou ainda, essas perturbações aqui na corda. Se eu não tiver a corda, não tem essas perturbações. Elas precisam de um meio material para se propagar. Então, esses dois carinhas aqui são outro exemplo de ondas mecânicas. Beleza? Com relação à direção de vibração. Gente, toda onda precisa de uma fonte emissora que vai estar vibrando. Como assim? Por exemplo, quando eu estou falando, lembra que eu falei com você que a minha garganta faz uma vibração? Bota a mão aqui na sua garganta. Quando você fala, meio que a sua garganta vai vibrando. Então, gente, para que você tenha uma onda, você precisa de uma fonte emissora, ou seja, aquilo que vai fazer a onda, e essa fonte emissora tem que ter uma vibração. E, gente, a direção de vibração, a gente chama de... essa direção que ela vibra, a gente chama de direção de vibração. Então, pessoal, vamos pegar, por exemplo, aqui, o exemplo da nossa mão. Repara, o que fez com que você tivesse essa perturbação oscilante? Quem que foi a fonte que gerou essa onda? Foi a minha mão? A minha mão que ficava indo para cima e para baixo, para cima e para baixo. Viu que ela ficava fazendo esse movimento, né? Oscilante. E quando a minha mão fazia esse movimento para cima e para baixo, a gente diz que essa é a sua direção de vibração. Então, a direção de vibração é basicamente a direção em que a fonte emissora está se movendo. Por exemplo, minha mão está se movendo para cima e para baixo, para cima e para baixo. Então, a direção de vibração, nesse caso, é para cima e para baixo. Ou seja, na vertical. Lembra que direção é vertical, horizontal ou inclinada. Tá bom? Então, pessoal, quando a gente fala com relação à direção de vibração, é isso que eu estou querendo dizer. E tem como você classificar de 3 maneiras. Uma onda transversal, uma onda longitudinal e uma onda que é mista. Vamos começar pelo começo. Onda transversal. Uma onda transversal é aquela em que a direção de vibração ela é perpendicular à direção de propagação da onda. Como assim? Vamos lá. Pega, por exemplo, o exemplo desse cara aqui, ó, da corda. Galera, a minha mão, como eu falei, estava indo para cima e para baixo. Então a direção de vibração ela é na vertical. Agora, a minha onda, ela ia para frente. Ela ia assim, ó, na horizontal. Deixa eu melhorar esse desenho. Minha mão ia para cima e para baixo. E a onda, ela ia para frente. Perceba que as duas são perpendiculares. Perpendicular, gente, é que forma um ângulo de 90 graus. Quando isso acontece, a gente tem, portanto, uma onda que a gente chama de transversal. Então, esse carinha aqui é uma onda transversal. Quer outro exemplo? A luz. Eu tentei colocar aqui um retrato de como que seria a luz. Se tu conseguisse, né, conseguir ver assim como é que funciona a luz. É mais ou menos desse jeito bem aqui. A luz ela tem um campo que vibra, que é o campo elétrico, e um campo magnético. Por isso que a gente chama ela de onda eletromagnética. Tem um campo elétrico que vai oscilar assim, e tem um campo magnético que vai oscilar assim. Então, gente, perceba que eles estão na perpendicular, estão formando um ângulo de 90 graus. E quando isso acontece, a gente vai ter a formação de uma onda que ela é transversal. Inclusive, uma outra coisa, toda onda eletromagnética, toda onda eletromagnética é uma onda que tem essa alternância entre um campo elétrico e um campo magnético. Ou seja, toda onda eletromagnética ela vai ser transversal. Toda. Tá certo? Isso é algo muito importante de dizer. Toda onda eletromagnética ela é transversal. Beleza? Agora, temos um outro tipo de onda, que é a onda longitudinal. A onda longitudinal, gente, é o contrário. Se aqui você tinha um ângulo de 90 graus, aqui você não vai ter ângulo de 90 graus. Aqui, gente, você tinha direções diferentes, uma na vertical e uma na horizontal, agora não. Você vai ter a mesma direção. Uma outra coisa, pessoal, que eu acabei esquecendo de comentar. Isso aqui é um macete. Lembra que na matemática você estudou retas paralelas cortadas por uma transversal? O que era reta paralela? Uma reta assim, né? O que era uma transversal? Era uma outra reta que cortava a reta paralela. Meio que essa direção de vibração aqui, ó, é meio que ela corta essa reta paralela.
Por isso que a gente chama ela de transversal, porque meio que isso aqui seria transversal, entendeu? Isso é um modo que você pode meio que decorar, entende? Fica mais fácil de saber, tá bom? Para você não se confundir. Agora, gente, a galera que é longitudinal, as ondas que são longitudinais, são aquelas em que a direção de vibração é a mesma direção de propagação. Que é um exemplo? Uma mola. Se eu pegar uma mola, gente, e empurrar ela para frente, para trás, para frente, para trás, para frente, para trás, a mola também vai para frente e para trás. Perceba que a mola, ela tá indo para frente, ao mesmo tempo que eu tô empurrando ela para frente e para trás, para frente e para trás. Ou seja, a direção de vibração é na horizontal e a direção de propagação da onda também é na horizontal. Quando isso acontece, quando a direção de vibração é a mesma direção de propagação da onda, a gente diz que ela é uma onda que é longitudinal. Pessoal, agora, essa onda aqui é um pouquinho diferente, né? Eu mostrei pra vocês essa onda aqui, mostrei pra vocês essa onda aqui, ó. Mostrei pra vocês essa onda até aqui, a onda da luz, né? Agora, esse cara aqui tá meio esquisito. Compressão, rarefação. Gente, perceba, isso aqui é uma perturbação. Concorda comigo que eu estou perturbando? Quando eu mexo assim, eu perturbo a mola? Então é uma perturbação. É oscilante? Perceba, gente. Ele comprime, ele fica de rarefação. Comprime, fica de rarefação. Comprime, fica de rarefação. Comprime. Perceba, gente. Ele também está oscilando. Isso aqui transporta energia. Gente, isso aqui é basicamente o transporte de energia que eu estou fazendo. Desse movimento que eu faço com a minha mão. Então, isso aqui também é um exemplo de onda. Uma onda que é um pouco diferente, mas é uma onda. E, gente, o som é mais ou menos que uma mola. Você vai ter partes que são de compressão e partes que são de rarefação. Partes que são de compressão, partes que são de rarefação. Compressão, rarefação, compressão. Ou seja, você vai ter uma perturbação oscilante que transporta energia. Entendeu? Então, esses caras aqui, tanto o som quanto a mola, também são exemplos de onda. Beleza? Ondas que são longitudinais. Só que aí tem um detalhe. Tem um tipo de onda que é chamada onda mista. E o som também pode ser uma onda mista. O som, gente, ele é uma onda longitudinal quando ele está no ar. Agora, você também consegue produzir som em meios que são sólidos. Eu não sei se já teve a oportunidade, eu pedi para até mais colocar um vídeo aqui na edição. Tem uma coisa muito legal que você consegue fazer, que é como se fosse... Vai pensar, sabe aquele aquele telefone sem fio? Você pega um copinho assim, você vai falando, meio que parece que chega no outro copinho. Gente, o que você está fazendo? Você bota um copinho aqui na sua boca. Você fala. Quando você fala, é o som ali. Esse som, galera, essa onda sonora, ela consegue meio que passar por esse fio, ou seja, ela consegue passar por um meio que é sólido, até ela chegar no outro lado. Então o som ele também consegue se propagar em meios sólidos. Eu não sei se teve a condição algum dia de fazer isso, vai ser outro vídeo que eu vou colocar aqui na tela, que tem uma coisa muito legal que eu vi esses dias num lugar aqui perto aqui de Brasília, que era como se fosse um cilindro muito grande. E de um lado eu gritava alguma coisa e do outro uma pessoa escutava. Então eu gritava e do outro lado a pessoa escutava. E quando você botava a mão e uma pessoa gritava, botava a mão no cilindro e a pessoa gritava ao mesmo tempo, meio que você sentia uma certa vibração. Aquilo ali era basicamente o som se propagando em um meio que é sólido. Então, gente, o som também se propaga em meios sólidos. E quando isso acontece, ele se propaga em forma de uma onda que é mista. Agora, de você conseguir visualizar como é que o som funciona em meios sólidos é um pouco difícil. Mas tem um exemplo de onda mista que você consegue visualizar. Quer um exemplo? Imagine que eu pegue, por exemplo, uma mesa. Pegue uma mesa e eu pegue com a parede e eu prendo uma mola. Inicialmente, eu vou fazer esse carinha aqui, ó. Eu vou pegar a mola e vou empurrar ela para frente e para trás, para frente e para trás, para frente e para trás. Eu vou ficar fazendo isso, então ela vai ter zonas de compressão, rarefação, compressão, rarefação, compressão, rarefação. Beleza. Eu tenho até agora isso aqui, uma onda longitudinal. Agora, enquanto eu faço esse movimento aqui para frente e para trás, eu vou de repente fazer como se fosse um movimento de chicote, assim, ó. Que nem eu faço com esse cara aqui. Um movimento meio que de chicote, assim, ó. Esse movimento aqui, ó, tipo... Esse movimento aqui, ó. É meio que assim, ó. Tipo um chicote, para que eu consiga ter esse formato de onda. Ou seja,
Juntamente com esse cara aqui, para frente e para trás, eu fiz esse cara aqui. Então, pessoal, quando isso acontece, eu vou ter algo parecido com isso aqui. A mola, ela tá indo para frente e para trás, ó. Compressão, rarefação. Então, ela tá sendo longitudinal, porque ela vai ter essas zonas de compressão, ó, indo para frente, juntamente com o movimento da mão que estava indo para frente. Agora, ao mesmo tempo que essa onda longitudinal acontecia, eu fiz um movimento assim, ó, para que eu conseguisse criar esse formato na mola e fazer com que ela também fosse transversal. Então, eu estava fazendo para frente e para trás, e eu fiz um movimento, de repente, para cima e para baixo. Eu estava fazendo um movimento que era na horizontal, depois eu fiz um movimento que era lá na vertical. E minha onda estava indo tanto para frente, concorda comigo? Por conta desse carinha aqui, né, dessa zona de compressão e rarefação, por conta do movimento da mola, essa onda longitudinal, e agora também por conta dessa onda transversal que deu esse formato. Então perceba, eu fazia uma movimento na vertical, na horizontal, ou seja, os dois ao mesmo tempo, e minha onda ia para frente. Quando isso acontece, diz que a gente tem uma onda mista. Uma onda mista é basicamente a combinação de uma onda que é transversal e uma onda que é longitudinal. Beleza? Uma outra coisa, gente, o nosso último tipo de classificação, a parte chata, eu sei, mas o nosso último tipo de classificação, e é mais fácil, quanto a direção de propagação. Quando a gente fala isso, gente, é com relação a quantas dimensões a onda está indo. Então, por exemplo, imagina que eu tenha 3 eixos, tá? Um eixo Y, que é o para cima e para baixo, um eixo X, que seria, né, o nosso horizontal, e um eixo Z, que seria a nossa profundidade. Imagina que eu tenho essas 3 dimensões, tá certo? Se eu pegar aquele movimento de corda, essa barriguinha da onda, ela está indo para qual direção? Para qual dimensão que ela está indo? Bom, ela está indo do eixo X, ela está indo somente para frente, então meio que quando eu faço um único pulso, já a gente vê um pouco sobre isso, tá? Quando eu faço uma única barriguinha, a barriguinha meio que ela vai indo toda hora para frente. Então ela tá se movimentando somente para uma dimensão. Quando a gente tem isso, temos uma onda que ela é unidimensional. Eu vou pedir aqui para o Gino colocar esse exemplo dessa barriguinha na corda, que ela vai somente para uma única dimensão, tá certo? Ela vai somente para frente. Agora, também temos uma onda que ela é bidimensional. Uma onda que é bidimensional, gente, é aquela que vai para 2 dimensões. Então, por exemplo, se eu botar uma gotinha aqui, ó, se eu deixar ela cair, pá, na superfície d'água, e tiver uma pessoa aqui, uma pessoa aqui, uma pessoa aqui e uma pessoa aqui, concorda comigo que quando a gotinha for, vai ter essas pequenas perturbações indo para esse cara, quanto para esse cara, quanto para esse cara, quanto para esse cara. Ou seja, tá indo tanto para cá e para cá, quanto para cá e para cá. Não conseguiu visualizar? Aqui, ó. É como se fizesse isso. Pegasse uma gotinha, deixasse ela cair, e ela vai acabar indo tanto para cá, quanto para cá, quanto para cá, quanto para cá. Ou seja, ela vai conseguir se propagar para 2 dimensões, como se fosse o nosso eixo X e o nosso eixo Z. Agora, também temos uma onda que ela é tridimensional. E essa, gente, é que vai para 3 dimensões. Você quer um melhor exemplo do que o som ou a luz? Quando eu grito, se eu gritar aqui, quem está aqui em cima vai escutar, quem está aqui embaixo vai escutar, quem está na minha frente vai escutar, quem está atrás de mim vai escutar, quem está no meu lado vai escutar, quem está no meu outro lado vai escutar. Ou seja, na minha frente, atrás de mim, em cima de mim, abaixo de mim, no meu lado, no meu outro lado. Repara, vai se propagar em 3 dimensões, tanto na dimensão X, quanto na Y, quanto na Z. Quando isso acontece, vamos ter uma onda que ela é tridimensional. Então aqui podemos ter o som e também podemos ter a luz. Para pensar, a luz, se eu pegar uma lanterna, ela vai iluminar o teto? Vai. Se ela vai iluminar o chão? Vai. Vai iluminar um pouquinho aqui do lado? Vai. Um pouquinho do outro? Vai. A minha frente? Vai. Talvez um pouquinho atrás? Talvez. Então, perceba, a luz ela também se propaga em 3 dimensões. Entendeu? É como se tivesse um ambiente e ela ia se propagar em todo o ambiente, em todas as 3 dimensões. Tá certo? Um exemplo de unidimensional é a própria corda que a gente estava vendo. E a bidimensional é quando a gente tem superfícies de líquidos. Aí você vai ter as ondas que são bidimensionais. Beleza?
Agora, vamos chegar na parte que é interessante, começa a ficar um pouco mais legal. São os elementos de uma onda transversal. Galera, uma onda transversal, lembre que é aquela que é desse formatinho aqui, ó, da corda. Lembra? Direção de vibração é perpendicular à de propagação. Isso é uma onda transversal. E quando a gente analisa a onda transversal, ela tem alguns elementos. Vamos analisar aqui ondas transversais que são regulares. Ou seja, tem sempre a mesma altura e tem sempre a mesma profundidade. Beleza? Na natureza, vão ter algumas ondas que de fato vão variar. Mas aqui vamos ver ondas que são perfeitas. Se você for para o ensino superior, bem provavelmente você vai ver ondas que não são regulares. Gente, já viu Ben 10? Tinha um cara, um alien, que era um alien branco, grandão. Ele tinha uma coisa em cima da cabeça dele, era um gigante, era o maior alien que o Ben 10 tinha. Ele tinha uma coisa na cabeça que ele chamava de crista. A crista era o ponto mais alto do gigante. Do mesmo modo aqui na ondulatória. O ponto mais alto da onda a gente chama de crista ou também de pico. O ponto mais baixo a gente chama de vale ou cavado. Pensa numa montanha. Você tem aqui uma montanha, você tem aqui uma outra montanha, você tem aqui um rio. Esse ponto mais baixo de duas montanhas a gente chama de vale. Então, meio que é como se fosse isso aqui na ondulatória. Também chama de cavado, tá? Eu nunca vi uma questão de prova chamada de cavado, mas é bacana saber. E uma outra coisa, gente. Os físicos pegaram essa onda que é regular e eles dividiram ela em relação à sua altura, dividiram ela ao meio. Dividiu ela nessa metade aqui e nessa metade aqui de baixo. Essa altura inteira, tá? A título de curiosidade, isso aqui nunca cai em prova. Chama-se curso, tá? Agora, o que cai na prova é o seguinte. Os físicos chamaram a distância desse eixo aqui, que eles dividiram, a gente chama de eixo de equilíbrio. A distância do eixo de equilíbrio até uma crista, a gente chama de amplitude. Isso cai sim em vestibular. A distância do ponto de equilíbrio até a crista, a gente chama de amplitude. E a distância do eixo de equilíbrio até o vale, a gente chama de amplitude. Lembra que dividiu ao meio? Então, esse carinha aqui é igual a esse carinha aqui. Tá certo? Esse é o conceito de amplitude. É a distância desse eixo de equilíbrio até a crista ou do eixo de equilíbrio até o vale. Isso é importante de saber. Agora, tem uma outra coisa que é inclusive mais importante de saber. E inclusive é o assunto que mais cai quando a gente fala sobre ondas, que é velocidade. Gente, uma onda, como eu falei, ela se propaga. Então, se ela está se propagando, ela está se deslocando no espaço. Quando isso acontece, ela vai ter uma certa velocidade, que é o quão rápido ela vai se deslocar. Então, quando a gente fala sobre isso, uma coisa que é importantíssima de você saber, a velocidade da onda, ela é constante em um mesmo meio. Então, se eu estou falando aqui, eu estou emitindo a onda sonora. Se eu estou conversando, falando aqui, eu estou falando no ar. O som no ar tem a mesma velocidade. Então, se eu pegar em um ponto a velocidade no ar aqui na minha boca e no final da sala, ele vai ter a mesma velocidade. Ela não muda em um mesmo meio. Agora, se eu mudar o meio, muda a velocidade. Por exemplo, no ar, o som tem uma velocidade constante de mais ou menos 340 metros por segundo. Agora, na água, o som tem uma velocidade de 1.600 metros por segundo. Então, perceba, mudou o meio, mudou a velocidade. Beleza? Agora, você concorda comigo que se a velocidade é constante, né, não tem aceleração, porque a velocidade nunca muda. E se não tem aceleração, a gente pode usar uma das coisas que a gente viu ano passado, e tem aula aqui no canal também, caso você queira dar uma olhadinha, deixa o link aqui na descrição. Você concorda comigo que a gente pode aplicar os conceitos do movimento uniforme? Ora, velocidade constante, movimento uniforme. Lembra de uma equação no movimento uniforme? Vamos partir dela. Mas antes da gente partir dela, eu tenho que falar do conceito mais importante de uma onda transversal e também outros dois conceitos, mini conceitos que a gente também tem que saber, que são fundamentais também. Primeiramente, um conceito muito importante chamado de comprimento de onda. Galera, o comprimento de onda, tem muita gente que tem uma frase decorada na mente.
distância de uma crista até outra crista, distância de um vale, e é isso. Ou uma forma meio que um S. Mas, gente, o comprimento de onda não é só isso. O comprimento de onda é o quanto a onda se desloca em uma oscilação completa. Então, para pensar aqui comigo. Aqui, eu tive uma onda, ela teve uma oscilação completa. Como eu consigo identificar que uma onda teve uma oscilação completa, Abreu? Quando ela completa 4 amplitudes. Então, você pode partir de qualquer um dos 3 pontos, tanto da crista, quanto do vale, quanto do ponto de equilíbrio. Porém, você tem que contar 4 amplitudes. O ponto que você começou é onde a onda iniciou seu movimento, e o ponto que você terminou é onde a onda terminou seu movimento. Não entendeu? Vamos lá. Vamos pegar, por exemplo, esse carinha aqui. Conta uma amplitude. Uma amplitude. Fui daqui do ponto de equilíbrio até a crista. Uma amplitude. Agora, outra amplitude. 2 amplitudes. Então, fui até o ponto de equilíbrio de novo. 3 amplitudes. 4 amplitudes. Isso que eu acabei de representar é uma oscilação completa. Lembre-se, 4 amplitudes. Você vai meio que vai contar, né? 4 amplitudes. E quando você faz isso, o ponto que você começou é o ponto que a onda iniciou o seu movimento, e o ponto que você terminou é onde ela terminou o seu movimento. Então, isso aqui é uma onda completa. É uma onda quando ela fez uma única oscilação. Beleza? Isso aqui, inclusive, gente, é uma mesma onda, só que essa mesma onda fez várias oscilações, entendeu? Isso aqui é uma única oscilação. Tranquilo? Agora, você concorda comigo que da onde ela começou até onde ela terminou é o quanto ela se deslocou? Por exemplo, inclusive posso pegar, por exemplo, daqui também, ó. Se eu pegar daqui, da crista, eu posso contar uma amplitude, 2 amplitudes, 3 amplitudes, 4 amplitudes. A distância de onde ela começou até onde ela terminou é o quanto a onda se deslocou. É basicamente isso que representa uma oscilação completa. Ou até mesmo o contrário. Posso pegar de um vale e contar 4 amplitudes. 1, 2, 3, 4. Isso aqui é uma oscilação completa. Beleza? Você pode colocar essas 3 maneiras. Mas lembre-se, conte 4 amplitudes. Tranquilo? E pessoal, é a partir desse conceito que a gente vai conseguir falar sobre o comprimento de onda. Então, pessoal, concorda comigo que o ponto que a onda começou e aí o ponto que ela terminou é o quanto ela se deslocou em uma oscilação completa? Veja bem, ela começou aqui e ela foi até aqui. Então, esse tantinho que ela fez daqui até aqui é o quanto ela conseguiu deslocar em uma oscilação completa. Esse conceito a gente chama de comprimento de onda. Então, veja bem, o comprimento de onda, então, ele pode ser igual à distância de uma crista até uma crista, que nem a gente viu, né, por conta dessas 4 amplitudes, ou pode ser de um vale até outro vale, ou fazendo como se fosse um S, que é o que a gente também viu. Então, para pensar aqui comigo, o ponto que ela começou o movimento até onde ela terminou, em uma oscilação completa, é o quanto ela conseguiu se deslocar em uma oscilação completa. Esse deslocamento a gente chama de comprimento de onda. Beleza? Então, pessoal, terminamos o primeiro conceito. Vamos ver mais 2. Período e frequência. O conceito de período, gente, é muito tranquilo. Ele é basicamente o tempo que leva para você ter essa única oscilação. Uma oscilação completa. Então, vamos dizer o seguinte. A onda começou aqui e até ela chegar aqui, ó, para completar uma oscilação completa, ela demorou 3 segundos. Se ela demorou 3 segundos para realizar uma única oscilação, a gente diz que esse é o chamado período. E período a gente representa como um Tzão, um T grande, não Tzinho, tá? Tzinho a gente interpreta como intervalo de tempo, ou até mesmo instante de tempo. Tzão é período, tá bom? Inclusive, gente, por exemplo, quando eu falo assim, o período de translação da Terra, o período de lunação da Lua, o que eu estou querendo dizer? É o tempo para que a Terra dê uma volta em torno do Sol. Lunação é o
tempo. Qual o período de lunação? É o tempo em que a Lua dá uma volta na Terra. Gente, quando eu pergunto sobre período, é o tempo para uma volta, o tempo para uma oscilação. Tá bom? Agora, se eu te falar o seguinte, quantas vezes você lava seu cabelo durante a semana? Aí você fala assim, pô, Abril, só no sábado, tô brincando. Fala, Abril, sei lá, 6 vezes a semana. Não sei, 6 vezes a semana, ou até mesmo todo dia. Lavo meu cabelo todos os dias. Lava seu cabelo todos os dias? Então é 7 vezes em uma semana. Agora eu te pergunto, qual é a frequência que você vai para suas aulas de inglês? Ah, eu vou 2 vezes na semana. Então você vai 2 vezes em uma semana. Aí se eu te pergunto a frequência em que você, sei lá, você vê o seu crush, a sua crush. Então eu te pergunto, vejo, sei lá, 5 vezes na semana, que são na escola, por exemplo. Então você vê o seu crush, a sua crush, 5 vezes em uma semana. Então a frequência, gente, é o número de repetições em um intervalo de tempo. Então, se eu te perguntasse na ondulatória, qual que é a frequência dessa onda? São quantas oscilações ela fez em um intervalo de tempo. Então, se você for contar aqui, vamos contar por aquele S. Uma amplitude, 2 amplitudes, 6 amplitudes, 4 amplitudes. Uma oscilação. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perceba, eu tenho aqui, gente, 6 oscilações completas. Vamos lá. Como eu falei, a frequência ela é igual ao número de alguma coisa dividido pelo tempo. Então, o número, eu fiz 6 oscilações completas. Agora eu te pergunto, em quanto tempo? Perceba que o período, ou seja, o tempo para uma oscilação completa é 3 segundos. Ora, se foram 6 ondas, então eu sei que seria 3 vezes 6, que é 18. 18 segundos. Então, repara, o número de vezes, o número de oscilações em um intervalo de tempo. Lembra a frequência em que você lava seu cabelo, por exemplo? Lava todo dia 7 vezes em uma semana? O número de vezes em um determinado período de tempo? Lembra disso? Isso aqui, gente, dá 1/3. 1/3 segundo. Lembra na matemática, se algo que está embaixo, na divisão, a gente pode colocar aqui em cima multiplicando a -1, o expoente? Frequência, gente, é isso. É basicamente o número de repetições que teve em determinado intervalo de tempo. Teve um cara que estudou frequência chamado Henrique Hertz. E esse cara pegou essa unidade de medida e achou meio feia. Segundo a -1, que trem feio, ninguém vai entender. Ele chamou isso aqui com o nome dele. Hertz. Então, quando você for encontrar, frequência é em Hertz, tá bom? Isso é muito importante. Eu quero que você perceba uma coisa. O período é quanto? 3 segundos? E a frequência é quanto? 1/3. Perceba que eu tenho aqui o período e eu meio que inverti. Ou seja, a frequência é o inverso do período. Tá vendo que meio que parece que inverteu? Aqui é 3/1, né? Meio que inverteu. O período é o inverso da frequência, e com a frequência é o inverso do período. Então, se eu pegar aqui a frequência e inverter, vai dar o período. Não acredita? Vamos pegar, por exemplo, mudar o período aqui para 4 segundos. Significa dizer, então, que essa onda, para fazer uma oscilação completa, demora 4 segundos. Então, você tem 6 ondas. Repara, 6 ondas. Só que agora vai demorar 4 vezes 6. Quanto que é 4 vezes 6? 24 segundos. Galera, 6 dividido por 24 dá 1/4 Hz. Olha, a mesma coisa acontecendo. Então, o período é o inverso da frequência. É muito importante a gente falar. E agora, finalmente, vamos voltar para essa equação que a gente estava comentando do movimento uniforme. Galera, vamos lá. Deslocamento. Eu comentei com vocês que o deslocamento que uma onda faz é o próprio comprimento de onda. Então, vamos escrever aqui, ó.
lambda, que é o nosso comprimento de onda. A gente indica com essa letrinha. Agora, pensa aqui comigo. O lambda é o deslocamento para uma oscilação completa. Então, se aqui eu pego para uma única oscilação, eu tenho que pegar o tempo para uma oscilação. O tempo para uma oscilação é o próprio período, ou ainda o tesão. Ou seja, a velocidade de uma onda pode ser dita pegando o seu lambda e dividindo pelo período. Agora, para pensar aqui comigo. Eu falei com você que o período é o inverso da frequência. Concorda que eu posso escrever isso aqui? Dessa forma aqui, ó. Você concorda comigo que é a mesma coisa? Multiplica o que está em cima com o que está em cima, o que está embaixo com o que está embaixo. Vai dar lambda sobre t de qualquer jeito. Agora, lembra que eu falei com vocês que o período, que a frequência, né? A frequência é o inverso do período e o período é o inverso da frequência? Lembra? Aqui, ó. O tesão aqui é 4, não é? Tesão aqui é 4, né? Então fica a frequência igual a 1 sobre t. Então, pessoal, perceba, a frequência é esse carinha aqui. Olha quem que está aqui. É a própria frequência. Você acabou de encontrar a equação fundamental da ondulatória, galera. Então, gente, isso aqui é para você calcular a velocidade de uma onda. Bem provavelmente vai te dar não o período, mas sim a frequência. Mas vai que ele pergunta o período. É só lembrar que a frequência é o inverso do período, que o período é o inverso da frequência. Gente, isso aqui é equação fundamental da ondulatória. Cara, se fosse recomendar uma coisa para o vestibulando, é tatuar isso aqui no teu braço. Porque isso aqui é muito importante. Lógico, não faz isso, né? Mas isso aqui é muito importante, cara. De verdade, muito importante. Anota isso aí, tá bom? Anota isso aí. Agora, os dois últimos conceitos da nossa aula, frente de onda e unidades de medida. Frente de onda, eu achei uma definição muito bacana na internet e que eu vou ler aqui para vocês. Frente de onda é a região do espaço que reúne todos os pontos do meio alcançados simultaneamente por um pulso. Isso aqui é do Mundo Educação, que eu peguei esse trechinho deles. E, bom, gente, frente de onda é um conceito que talvez possa cair no seu vestibular, talvez no seu PAS, Enem, e é bacana a gente conhecer. Um pulso, vou deixar aqui na tela, um pulso é como se fosse uma única barriga, tá vendo? O pulso é como se fosse uma única barriga. Vem cá, volta pra cá de novo. Então, se o pulso é uma única barriga, você concorda comigo que ele meio que vai fazer uma perturbação em alguns pontos? Ele vai perturbar um ponto aqui, ó. Aqui eu tenho um pulso na minha frente, ó. Um pulso na minha frente. Quando isso acontece, esse pulso vai perturbar um ponto. Vamos supor que, sei lá, caiu uma gotinha d'água. Aí caiu, sei lá, foi um único pulso. Esse único pulso que gerou vai perturbar um ponto que estava na superfície da água. Esse ponto vai representar sendo a crista desse pulso. Tá bom? Agora, eu meio que vou tentar pegar esse pulso que está aqui e eu vou colocar ele, vou desenhar ele num papel. Eu desenho ele num papel e recorto esse papel, formando essa figura bem aqui, ó. Depois eu pego essa figura bem aqui, ó, eu passo a colar um monte, uma do lado da outra. Quando eu faço isso, eu vou ter essa figura aqui, ó, né, ó, essa figura aqui, só que eu vou ter um monte colada, uma do lado da outra. Aí vai formar essa estrutura que você está vendo bem aqui. Isso aqui é como se fosse, concorda comigo? A superfície. Ó, isso aqui é como se fosse a superfície dessa água que eu desenhei, por exemplo. Esse pulso na superfície da água, ó, que como se fosse gotinha, caiu aqui, ó. Aí gerou esse pulso bem aqui. Tá vendo? É como se fosse a superfície da água. Meio que cortei a água e peguei esse pedacinho, esse pulso. Você concorda comigo que cada um desses papéis que eu colei, cada um deles tinha uma crista? Você concorda comigo? Gente, todos esses pontos aqui, todos esses pontos, todas essas cristas foram perturbadas por esse mesmo pulso simultaneamente. Então, a gente diz que isso aqui, ó, se você traçar uma reta, isso aqui constitui uma frente de onda. É como se fosse, gente, todos esses pontos alcançados por um pulso meio que unidos. Isso aqui é uma frente de onda. Então, quando eu pego, por exemplo, essas barriguinhas aqui, né, quando eu pego essa água aqui, ó, quando eu pego essa água aqui, perceba que você vai ter várias cristas aqui, ó, vários pontos que vão formar como se fosse uma superfície de cristas. Né? Todos esses pontos em conjunto formam uma frente de onda.
tá bom? E a distância em uma superfície d'água entre uma frente de onda e outra é o próprio lambda, porque é a distância de uma crista até uma outra crista. Entenderam? Eu acho esse conceito um pouquinho difícil de entender, gente. Se não conseguir entender, deixa aqui nos comentários que eu posso responder melhor. E se eu fiz uma elaboração boa, uma resposta boa, eu vou deixar fixado aqui. Caso não tenha nada disso, é porque eu entendi que vocês entenderam, beleza? Ou ainda, gente, posso ter, por exemplo, uma régua. Uma régua bate assim na superfície da água, vai formar uma série de perturbações. As perturbações, né? Cada uma delas vai ter um... Isso aqui é um pulso, né? Esse mesmo pulso, ele alcançou esses três carinhas aqui, ó. E a união entre todos os pontos que foram alcançados por um único pulso, que foram meio que perturbados por um único pulso simultaneamente, a gente chama de frente de onda, tá bom? Gente, agora um último conceito pra gente terminar essa aula que tá ficando um pouco longo. Peço desculpas, gente, porque o ondulatório é um conteúdo que é um pouco grande. São unidades de medida. Quando a gente fala de tesão, ou seja, o tempo, né, o período, que é o tempo para uma oscilação completa, temos três unidades de medida principais: segundo, minuto e hora. Quando a gente fala de frequência, é hertz. Hertz, lembra que é segunda menos 1? Gente, hertz pode ser chamado de rotações por segundo. Isso aqui a gente vê mais, gente, em coisa de carro, tá? Você vê muito em carro, por exemplo, o RPM. Tem até uma aula aqui no canal que fala sobre período e frequência, só que é sobre um outro assunto. É sobre movimento circular uniforme. Depois dá uma olhadinha aqui no canal. Inclusive, acho que é o vídeo mais visto aqui do canal. Depois dá uma olhadinha lá, que eu também falo de RPM, de Hertz, e também de... Eu pensei que faltou um Rzinho aqui, ó. Faltou a perninha. RPH, RP hora, tá bom? Repara, Hertz é uma única rotação por segundo, né? Hertz é uma oscilação em um segundo, é uma rotação por segundo. Aí também tem rotações por minuto, rotações por hora, tá bom? Vamos ver também como a gente consegue transformar essas unidades de medida. Inclusive, também falo sobre isso na outra aulinha que tem aqui no canal, sobre período e frequência. E também, velocidade, a gente pode usar tanto em quilômetros por segundo. Segundo, não é hora, segundo. Isso aqui, velocidade da luz. A gente usa em quilômetros por segundo, tá? Quilômetros por hora também pode usar, e metros por segundo também. Agora, cuidado, tá? Porque tem muita gente que acaba, quilômetro, né? É quilômetro por hora. Não. Talvez pode ser quilômetro por segundo. Assim como a unidade de medida da velocidade da luz, tá bom? Vamos resolver algumas questões que envolvem quilômetros por segundo. Pode ficar tranquilo. Beleza? No mais, galera, agradeço muito pela visualização sua. Muitíssimo obrigado. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe seu like aqui embaixo. Deixe um comentário também para falar aqui do vídeo, se você gostou ou não. Alguma crítica construtiva aqui do canal. E é isso, gente. Muitíssimo obrigado. Um forte abraço. Tchau, tchau. Bons estudos. Valeu, galera.